Você já se perguntou até quando vamos tolerar decisões que ignoram a voz do povo? Em um momento em que o Brasil clama por justiça e transparência, uma multidão tomou as ruas para protestar contra o STF. Mas algo estranho aconteceu. A mídia, e especialmente a gigante Globo, simplesmente fingiu que nada estava acontecendo. Isso mesmo, enquanto milhares de brasileiros erguiam suas vozes em busca de mudanças reais, os holofotes da grande imprensa pareciam apagados, como se o grito coletivo fosse apenas um sussurro insignificante. A pergunta que fica é: até quando vamos aceitar ser invisíveis diante de um sistema que parece nos ignorar? A cena foi impressionante. Pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões do país uniram-se em um só propósito: questionar decisões que consideram descoladas da realidade nacional. O que vimos nas ruas não foi apenas uma manifestação política, mas um movimento genuíno de cidadania. Um clamor por respostas que não podem mais ser adiadas. No entanto, o que deveria ser destaque nos principais telejornais e portais de notícias foi tratado com descaso, silenciado por uma narrativa que insiste em omitir o que realmente importa. O que está em jogo aqui vai além de uma simples divergência de opiniões. É sobre o direito à informação, sobre a capacidade de enxergar e ouvir o que o povo tem a dizer. Quando uma multidão se levanta, ela carrega consigo histórias, sofrimentos e esperanças acumulados ao longo de anos. São trabalhadores cansados de ver seus direitos ameaçados, jovens frustrados com o futuro incerto, famílias lutando contra a inflação e a corrupção que corroem o presente. Eles estão nas ruas porque acreditam que ainda há espaço para mudança. Mas será que essa mensagem está sendo ouvida? O silêncio da Globo e de outros veículos tradicionais não passou despercebido. Em um mundo onde a informação é poder, omitir o que acontece nas ruas é uma escolha estratégica, uma forma de moldar a opinião pública sem confrontar verdades inconvenientes. Mas será que isso ainda funciona? Vivemos na era das redes sociais, onde cada cidadão pode ser um jornalista, onde vídeos, fotos e relatos circulam em tempo real, expondo o que a mídia convencional insiste em esconder. Esse contraste entre o que é mostrado e o que realmente acontece está criando uma nova dinâmica, onde as pessoas estão começando a questionar tudo. E você? Está disposto a aceitar que a sua voz seja abafada, que o seu protesto seja ignorado como se nunca tivesse existido? Essa é a hora de olhar para além das telas e perceber o que está acontecendo ao seu redor. O que essas manifestações revelam sobre o estado atual do nosso país? Por que elas incomodam tanto aqueles que têm o poder de decidir o que deve ou não ser noticiado? Essas são perguntas que precisamos fazer e responder juntos. O que aconteceu nas ruas não foi apenas um protesto, foi um alerta. Um alerta de que o povo está atento, de que as redes sociais estão cada vez mais fortes como ferramentas de mobilização e denúncia. E se os grandes veículos de comunicação insistirem em ignorar essa força, eles podem estar cavando sua própria irrelevância. Afinal, quem decide o que é notícia somos nós, os consumidores de informação. E agora, mais do que nunca, temos o poder de buscar a verdade por conta própria. Mas o que vem depois desse despertar? Como transformar esse grito coletivo em ações concretas que promovam mudanças reais? Como garantir que nossa voz ecoe além das ruas e alcance os corredores do poder? A resposta começa com a conscientização, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Essa é uma conversa que não pode terminar aqui. Se você também sente que algo precisa mudar, que a voz do povo não pode ser ignorada, então chegou o momento de agir. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. O que você pensa sobre essa onda de protestos? Acredita que estamos caminhando para um ponto de virada ou ainda há muito trabalho pela frente? Cada comentário importa, porque juntos podemos amplificar essa discussão e mostrar que somos muitos querendo transparência, justiça e respeito. Além disso, se esse conteúdo trouxe à tona reflexões importantes para você, não deixe de dar o seu like. Esse gesto simples tem um impacto enorme. Ele ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, garantindo que essas questões cheguem ao máximo de brasileiros possível. Afinal, quanto mais gente debater, mais forte será a nossa voz coletiva. E agora, mais do que nunca, temos o poder de buscar a verdade por conta própria. Então comente, reaja e se inscreva no canal para ficar por dentro de outros conteúdos como esse, onde vamos continuar discutindo temas urgentes,
analisando os fatos por trás das notícias omitidas e construindo juntos uma visão crítica do que realmente importa para o nosso futuro. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa rede de pessoas que estão dispostas a enxergar além do que nos mostram. Entender o que está acontecendo no Brasil hoje exige mais do que apenas assistir a um telejornal ou ler uma matéria de capa. É preciso ir além, questionar as narrativas prontas e conectar os pontos que muitas vezes são propositalmente ignorados. Quando falamos sobre o STF, a Globo e o silêncio calculado diante de manifestações populares, estamos tocando em um ponto sensível: o controle da informação. A grande mídia não é apenas uma intermediária de notícias. Ela tem o poder de moldar percepções, influenciar decisões e até mesmo determinar o que deve ou não ser debatido publicamente. E isso, meus amigos, é algo que precisa ser desafiado. Quando vemos milhares de pessoas tomando as ruas em protestos organizados, clamando por mudanças reais e questionando decisões que impactam diretamente suas vidas, é impossível não se perguntar por que essas vozes não estão sendo ouvidas. Por que essas imagens não aparecem nos principais noticiários? Será que o problema está nas manifestações em si ou na mensagem que elas carregam? É aqui que começamos a perceber o jogo político por trás das câmeras. A Globo, como um dos principais pilares da mídia tradicional, tem uma longa história de decisões editoriais questionáveis. Não estou dizendo que toda notícia veiculada por eles é tendenciosa, mas quando o assunto é um movimento popular contra figuras de poder, como o STF, a omissão fala mais alto do que qualquer reportagem. Essa dinâmica de ocultação estratégica não é nova. Ao longo das décadas, já vimos inúmeros casos em que temas incômodos foram simplesmente ignorados ou tratados de forma superficial. Mas o que muda agora é que o povo não depende mais exclusivamente desses veículos para se informar. As redes sociais trouxeram uma revolução silenciosa, permitindo que cada cidadão seja o seu próprio repórter, editor e distribuidor de conteúdo. Hoje, quando a Globo escolhe omitir uma manifestação, vídeos caseiros tomam conta do Instagram, TikTok e YouTube, expondo o que a mídia convencional insiste em esconder. Esse contraste entre o que é mostrado e o que realmente acontece está criando uma nova dinâmica, onde as pessoas estão começando a questionar tudo. E você? Está disposto a aceitar que a sua voz seja abafada, que o seu protesto seja ignorado como se nunca tivesse existido? Essa é a hora de olhar para além das telas e perceber o que está acontecendo ao seu redor. O que essas manifestações revelam sobre o estado atual do nosso país? Por que elas incomodam tanto aqueles que têm o poder de decidir o que deve ou não ser noticiado? Essas são perguntas que precisamos fazer e responder juntos. O que aconteceu nas ruas não foi apenas um protesto, foi um alerta. Um alerta de que o povo está atento, de que as redes sociais estão cada vez mais fortes como ferramentas de mobilização e denúncia. E se os grandes veículos de comunicação insistirem em ignorar essa força, eles podem estar cavando sua própria irrelevância. Afinal, quem decide o que é notícia somos nós, os consumidores de informação. E agora, mais do que nunca, temos o poder de buscar a verdade por conta própria. Mas o que vem depois desse despertar? Como transformar esse grito coletivo em ações concretas que promovam mudanças reais? Como garantir que nossa voz ecoe além das ruas e alcance os corredores do poder? A resposta começa com a conscientização, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Essa é uma conversa que não pode terminar aqui. Se você também sente que algo precisa mudar, que a voz do povo não pode ser ignorada, então chegou o momento de agir. Compartilhe a sua opinião nos comentários abaixo. O que você pensa sobre essa onda de protestos? Acredita que estamos caminhando para um ponto de virada ou ainda há muito trabalho pela frente? Cada comentário importa, porque juntos podemos amplificar essa discussão e mostrar que somos muitos querendo transparência, justiça e respeito. Além disso, se esse conteúdo trouxe à tona reflexões importantes para você, não deixe de dar o seu like. Esse gesto simples tem um impacto enorme. Ele ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, garantindo que essas questões cheguem ao máximo de brasileiros possível. Afinal, quanto mais gente debater, mais forte será a nossa voz coletiva. E agora, mais do que nunca, temos o poder de buscar a verdade por conta própria. Então comente, reaja e se inscreva no canal para ficar por dentro de outros conteúdos como esse, onde vamos continuar discutindo temas urgentes, analisando os fatos por trás das notícias omitidas e construindo juntos uma visão crítica do que realmente importa para o nosso futuro.
Não perca a oportunidade de fazer parte dessa rede de pessoas que estão dispostas a enxergar além do que nos mostram. Entender o que está acontecendo no Brasil hoje exige mais do que apenas assistir a um telejornal ou ler uma matéria de capa. É preciso ir além, questionar as narrativas prontas e conectar os pontos que muitas vezes são propositalmente ignorados. Quando falamos sobre o STF, a Globo e o silêncio calculado diante de manifestações populares, estamos tocando em um ponto sensível: o controle da informação. A grande mídia não é apenas uma intermediária de notícias. Ela tem o poder de moldar percepções, influenciar decisões e até mesmo determinar o que deve ou não ser debatido publicamente. E isso, meus amigos, é algo que precisa ser desafiado. Quando vemos milhares de pessoas tomando as ruas em protestos organizados, clamando por mudanças reais e questionando decisões que impactam diretamente suas vidas, é impossível não se perguntar por que essas vozes não estão sendo ouvidas. Por que essas imagens não... No entanto, para muitos brasileiros, essas decisões parecem distantes da realidade cotidiana. Quando um tribunal toma uma medida que afeta diretamente a vida das pessoas, seja através de uma liminar controversa ou de uma interpretação jurídica que privilegia poucos em detrimento de muitos, é natural que surja uma onda de indignação. E essa indignação, quando canalizada de forma pacífica e organizada, pode se transformar em pressão social, capaz de influenciar até mesmo as mais altas esferas do poder. Mas para que essa pressão tenha impacto, ela precisa ser visível. E é aí que entra o papel de cada um de nós. Compartilhar vídeos, artigos e relatos reais é uma forma de garantir que essas vozes ecoem além das barreiras impostas pela mídia tradicional. Quanto mais pessoas souberem o que está acontecendo, mais difícil será para os responsáveis fingirem que nada está acontecendo. Imagine o poder de um vídeo gravado por um manifestante comum, mostrando a multidão nas ruas, ganhando milhões de visualizações nas redes sociais. Esse tipo de conteúdo tem um potencial de alcançar até mesmo quem nunca pararia para pensar sobre esses temas. E é exatamente isso que estamos construindo juntos, uma rede de conscientização que transcende as limitações impostas pelo sistema. Agora, eu quero saber de você, o que achou dessa análise? Você concorda que estamos vivendo um momento decisivo onde as redes sociais podem ser a chave para romper o silêncio imposto pela grande mídia? Ou acredita que ainda há espaço para confiar nos veículos tradicionais? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Para ajudar na discussão, você pode responder com frases como: "Acho que a Globo está perdendo relevância", ou "Precisamos usar as redes para mostrar o que realmente importa". Seu comentário será lido por outros brasileiros que, assim como você, estão buscando respostas e querendo fazer parte dessa mudança. E além disso, lembre-se, se esse conteúdo trouxe reflexões importantes para você, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Juntos, podemos continuar amplificando vozes que merecem ser ouvidas e construindo uma narrativa que reflita a verdadeira realidade do nosso país. Vamos seguir adiante, porque ainda tem muito mais a ser explorado. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que estão realmente interessadas em entender o que está acontecendo no Brasil e querem ir além das narrativas superficiais. E esse tipo de engajamento é essencial para construir uma comunidade forte e ativa, disposta a questionar, debater e buscar soluções reais para os problemas que enfrentamos. E agora, quero te pedir algo importante. Deixe sua marca aqui. Comente algo abaixo deste vídeo. Pode ser simples, como: "Cheguei até o final e estou impactado com tudo isso", ou "Essa discussão me fez pensar sobre o papel da mídia no país". Seus comentários não são apenas palavras, eles são uma forma de demonstrar que estamos juntos nessa jornada. E além disso, se você gostou do conteúdo e acredita que ele trouxe reflexões valiosas, não deixe de dar o seu like. Esse gesto pode parecer pequeno, mas tem um impacto enorme na visibilidade deste vídeo. Quanto mais likes tivermos, maior será a chance de outras pessoas acessarem este conteúdo e também se unirem a nós nessa luta por transparência e justiça. E se você ainda não é inscrito no canal, faça parte dessa comunidade agora mesmo. Clicar no botão de inscrição é mais do que apenas acompanhar novos vídeos. É se comprometer a estar sempre atualizado sobre temas urgentes como este, que afetam diretamente o nosso futuro como cidadãos. E sabe o que mais? Tem muito mais vindo por aí. No próximo vídeo, vamos continuar explorando essa discussão, mergulhando ainda mais fundo nos bastidores do que está acontecendo no Brasil hoje. Você vai entender melhor como as decisões do STF, o papel da Globo e as manifestações populares estão interligadas e o que isso significa para o futuro da nossa democracia.
O próximo vídeo já está aparecendo na tela, então não perca tempo. Assista agora mesmo e continue conectado nessa jornada por respostas e transformação. Juntos, podemos fazer a diferença. E tudo começa aqui, com você.